que me armam, pois tu és a minha fortaleza. Repita comigo: Senhor, tu és a minha fortaleza. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: o Senhor Jesus é a tua fortaleza no dia da angústia. Diga glórias a Deus. Diga aleluia. Levante suas mãos aos céus e diga: Senhor Jesus, em teu nome, diga bem forte, em teu nome eu levanto as minhas mãos e declaro a tua benignidade em minha vida, em toda a minha família. Diga: Senhor, tu és a minha fortaleza. Diga: fortaleza minha tu és. Diga: eu te louvo. Diga: eu te amo. Eu te adoro. Diga: eu te preciso, Senhor. Diga: seja exaltado nesta noite, na minha vida, neste lugar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga um amém bem forte e aplauda Jesus. Só a igreja agora, hein? Nenhum mal não. Quero ver vocês cantarem comigo essa parte aqui, ó. Aquele que me ama e me descansará, nenhum mal cederá. Nenhum mal cederá. Aquele que me ama e me descansará, e dele a minha mão a descuidar. Quero ouvir vocês, hein? Aquele que me ama e me descansará, e
Segura minha mão a te cuidar. Nenhum mal cederá, nenhum mal cederá. Nenhum mal não, nenhum mal não, nenhum mal cederá, nenhum mal cederá. Nenhum mal não, nenhum mal não, nenhum mal cederá, nenhum mal cederá. Nenhum mal não, nenhum mal não, nenhum mal cederá, nenhum mal cederá. Nenhum mal não, nenhum mal não, nenhum mal cederá, nenhum mal cederá. Glória a Deus. Quantos são nova criatura aí? Dê um grito de júbilo. Ó, tá fraco, hein, gente? Quantos são nova criatura? Dá um grito de júbilo bem forte. Tá meio fraquinho ainda, mas vamos lá. A minha vida é sua vida. Tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei. O meu passado afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Nova criatura, eu sou nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa. Ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão, não. Nova criatura, eu sou nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura sou. Aleluia! Essa próxima canção que nós vamos entoar agora, ela fala sobre o amor de Deus sobre nossas vidas. Que o amor de Deus, ele é ousado, que ele traz luz para as sombras, ele vai aonde for para nos encontrar. E dos olhos do Senhor Jesus, dos olhos de Deus, nada fica oculto. Nós podemos estar no mais profundo abismo, que Ele irá ir lá nos resgatar. Nós podemos estar passando por qualquer problema, que Ele vai lá nos resgatar. Porque o amor de Deus por nós, ele é ousado.
Então creia nisso essa noite. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, mesmo assim me entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Diga. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói
dele por nós é ousado, é impressionante. O amor dele é igual para todos nós. O mesmo sacrifício que ele faz por um, ele faz por todos. Glória a Deus. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinará, prostrados aos seus pés, erguemos o teu santo monte em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar. Diga isso. E habita entre nós, ó Santo Deus, 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 ó Pega suas mãos aos céus e adora Ele essa noite. Tu és santo. Declara, igreja. Santo, tu és santo, tu és santo,
és santo, Senhor. Nós te adoramos, Pai, em espírito e em verdade, Deus. Oh, Pai, sentimos Tua presença aqui essa noite, Pai. Que o Senhor possa estar tocando cada um aqui, Pai, que está com suas mãos levantadas, Deus. Toca, Pai, cada um. Que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Que Deus possa vir com uma unção sobrenatural sobre a vida de vocês. A honra, a glória e o poder ao Rei. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor. Adore, adore! Ao Rei Jesus. Declare! Te adoramos, Pai. Oh, aleluia. Meu irmão, você pode chamar a atenção do Senhor nessa noite para você. Você pode falar para o Espírito Santo: Espírito Santo, vem, porque já está tudo preparado aqui para te receber. E sem a presença, nós não somos nada, de nada adianta. Nós queremos te sentir, Pai. Nós queremos ser apenas tocados pelo Teu Espírito Santo. Então toque em vidas nessa noite, Deus. Derrama o Teu agir, derrama a sua unção. Que esses louvores possam chegar até o Teu trono, Pai. Oh, aleluia. Convide Ele para estar junto de Ti essa noite. Cante comigo. Oh, aleluia, Senhor. Diga bem forte, entra. Entra tudo aqui, a Tua casa está pronta. Estamos te esperando pra te encontrar. Brilha a Tua glória, nos envolva com Teu. Canta, igreja. Oh, aleluia. Nós invocamos, acende a chama, que venha o Teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos mais forte. Nós invocamos, acende a chama, que venha o Teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos
Ó Senhor, a tua igreja clama por ti nessa noite. Nós declaramos que nós cremos que tu virá nos buscar. Se você quer, meu irmão, levanta as suas mãos para o céu nessa noite e comece a chamar na presença do Senhor. Clame pela presença do Espírito Santo nesse lugar. Oh Deus, nós cremos que tu virá buscar a tua igreja. Nós cremos que tu virá buscar. Declare Hosana, declare Hosana. Oh, aleluia. Declare Hosana mais uma vez. O fogo de Deus, ele nunca dorme. Ele nunca vai se apagar em nossas vidas. Mas tem um porém, amados. A mão de Deus, ela fica sempre por cima de nós. Só que a decisão de sair debaixo dela é a nossa. E a decisão de permanecer também é nossa. Ele está ali. E se nós permitirmos, a nossa vida ele irá governar de acordo com a vontade dele. Eu ouvi numa pregação dizendo assim: tudo aquilo que não está debaixo da vontade de Deus, ela se torna uma escravidão. Então, quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, nós somos livres. Nós não vivemos com amarras. Nós estamos livres. Pois o pecado, ele vem como amarras em nossas vidas. Mas nada melhor para deter o pecado como o fogo do Espírito Santo. Nada melhor para deter o pecado como o fogo de Deus em nossas vidas. Existe um trono colocado no mais alto lugar. Rodeado de anjos, onde Deus reina. Diga isso essa noite. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. Diga mais uma vez isso com propriedade. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse rei veio a mim, com os seus olhos em chamas. E eu perguntei sobre os seus olhos, e sorrindo ele me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não,
nunca morre, Deus nunca é vencido. Nunca é vencido. Diga mais uma vez. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Nunca é vencido. Existe um amor mais ciumento. É o amor de Deus por mim e por você. Creia nisso. Existe um amor mais ciumento. Põe a mão no seu coração e diga isso. A minha vida Ele governa. Amor!
pra sempre, sempre. Amém. Tudo que eu tenho é teu. Pra sempre, sempre. Amém. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Oh, Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Aleluia! Glória a Deus! Boa noite, meus amigos. Boa noite. Dê um abraço, um beijo no seu irmão. Diga a ele, foi muito bom louvar ao Senhor ao seu lado. Amém? Você tome o seu lugar. Muito bom ter os irmãos aqui junto conosco, louvando e adorando o nome do Senhor. Sempre é bom, né? A gente adorar, glorificar o nome do Senhor. Sempre é bom demais. Amém. Vocês estão bem, gente? Esse amém foi tão fraco. Vocês estão bem? Amém. Que legal, né? Se não estiver, vai ficar. Concorda comigo? Porque servimos a um Deus vivo, um Deus que conserta aquilo que está precisando de conserto, e um Deus que trabalha naquilo que não precisa de conserto para ficar melhor ainda. Amém? Você crê assim? De verdade mesmo? Parece que você está desanimado, um amém assim meio envergonhado. Você deveria de ter vindo de manhã, não é isso? Né? Eu acho que você ia melhorar um pouco esse amém seu, se você viesse pela manhã, tá? Cadê a irmã que vai trazer os anúncios para a gente? Está aí? Doutora Thalita. Dá para aplaudir Jesus pela vida da doutora Thalita? Suas palmas já foi mais forte. Suas palmas já foi mais forte, não pela qualidade dela, não, que está em xeque aqui, não. É porque tudo que a gente faz todos os dias, parece que a gente vai enfraquecendo. Sabe qual é o seu problema? É quando você começa a enfraquecer na sua oração que você tem que fazer todo dia, sabe? Na sua meditação na palavra, e você começa a enfraquecer, enfraquecer, enfraquecer. Aí a gente dá ouvido a outro tipo de coisas que vêm. Então, um aplauso de Jesus pela vida da nossa irmã. Boa noite, igreja. Vou deixar um versículo para vocês, está em João 1:3, que diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotarão. Amém. Vamos aos anúncios. Dia 24, culto Tim. Temos jovens aí, adolescentes. Então, compareçam. Fraco, né? Tá fraco, gente. Ó, vamos convocar esses adolescentes aí. Dia 24, às 18 horas, no estacionamento, com o tema Você Não Está Só. Dia 30, culto de homens, uma sexta-feira, última sexta-feira do mês,
às 19 horas. O tema é surpresa. Provavelmente o tema deve denunciar aí a palavra, então por isso que o Lion deve ter mantido segredo com a pregação do Lion, tá? Ele não está aí hoje, mas tenho certeza que vai ser bênção, então, homens, compareçam. Dia 7 e 8, Feira de Empreendedoras, de 9 às 19 horas. Sexta-feira, no estacionamento, sábado na rua, é bênção, venham, tragam um dinheirinho, Pix, tá? Para abençoar as irmãs. Não só as irmãs, mas temos outras empreendedoras também. E tem muita coisa boa aí, né, na feira que acontece tanto no estacionamento e depois no sábado na rua. Compareçam, vai ser bênção. Dia 8, noite de caldos e petisco no Salão de Vives para os casais. Tem casais aí? Ah, isso aí. Então, por favor, hoje, quem tiver interesse em comparecer, procurar a Silvana e o Daniel. Sabe o valor? R$60, tá, para o casal, com a palavra do apóstolo Radamés e Niedja. Tá? Então, quem tiver interesse, pode procurar eles hoje para fazer o pagamento. Dia 15/10, passeio com batismo às 7 horas. Já fechou a lista? Ainda não, gente. Então, procurem a Alcineia para pagar, acertar, finalizar. O batismo acontece, o horário de saída do ônibus é às 7 horas da manhã, bem pontual, tá, gente? Eu amo isso. Bem pontual. E também, mas já para quem vai se batizar, já se encerrou. Ou não? Tá, gente. Então, quem tiver interesse em se batizar, procura a Neia, corra, tá? Não perca essa oportunidade. É bênção. Eu estou muito feliz, tá, com esse batismo. Enfim, não vou falar agora, porque hoje vou esperar acontecer, mas eu já estou com uma expectativa muito grande para essa data. Dia 22/10, culto rosa, vai ser às 15 horas. Normalmente é sempre a terceira sexta-feira do mês, mas como é o mês do Outubro Rosa, esse culto vai ser no dia 22, vai ser um sábado, com a preletora Tatiana Souza, do Ministério Templo de Justiça, de Ponta Negra. O tema é gratidão. A blusa, a Márcia está usando uma blusinha linda. Pode ficar de pé, só para as meninas conhecerem e saber, porque a gente tinha falado que não ia ter blusa, mas não adianta, sempre rola uma blusinha linda. Então, quem tiver interesse em comprar, procura a Thaís, a esposa do Luiz Fernando, que é do Karatê. Ou fala com a Márcia também, que ela orienta quem é. O valor da blusa é R$25. A cantina de hoje, espera aí que chegou no WhatsApp depois. Aí eu fico perdida, mas vamos lá. Eu sei que é salgados. Os salgados são joelho de queijo e presunto, hambúrguer de forno, croissant de queijo e presunto, pudim de leite moça, ó, bastante coisa, hein? E quindão, R$4, e com refrigerante, R$5. Vamos aos cultos semanais agora, né, para os nossos visitantes saberem como é a programação da nossa igreja. Toda terça-feira nós temos culto da família, às 19h30. Quarta-feira nós temos o Bom Dia Espírito Santo, que é uma reunião que acontece lá embaixo com as mulheres que oram tanto em favor dos membros quanto em favor da igreja. Quinta-feira, culto de oração, às 19h30, ainda com o tema Coisas da Vida. Tem sido maravilhoso esse tema, tem sido muito importante, tem agregado muito e tem sido um culto que tem crescido cada vez mais, não só no número de pessoas, mas pela palavra que tem saído aqui desse altar em favor das nossas vidas. Domingo, 7h30 da manhã, oração. 8h30 da manhã, escola bíblica dominical. 10 horas da manhã, culto matinal. E às 18 horas, esse culto de louvor e adoração do qual vocês estão fazendo parte. Essa é a programação da nossa igreja. Orem e participem de todas as programações da nossa igreja. Tem gente que falta a escola bíblica dominical, né? Hoje nós falamos sobre sexualidade. Nós não saímos da primeira página, não é isso? Porque nós falamos sobre a sexualidade no meio da liderança, falamos a liberalidade que as igrejas estão tendo concernente à sexualidade, sabe? Então, são temas que nós recebemos que tem algumas igrejas aí que não... os temas as igrejas podem até comentar, mas os assuntos são assuntos que não são escritos por pessoas nossas, do nosso Brasil, sabe? São
de pessoas altamente intelectuais, com um pensamento totalmente diferente do que é a sexualidade. A nossa escola bíblica tem sido nesse nível. E quem esteve aqui hoje, né, conosco pela manhã, entendeu e pôde ver qual tem sido o nível da nossa escola bíblica dominical. A nossa escola bíblica dominical está num nível superior. Amém, amados? Está num nível bem avançado daquelas escolas bíblicas dominicais que você pegava aquelas revistinhas, levava para casa, deixava em cima do seu criado mudo, e muitas das vezes chegava na igreja já atrasado e até esquecia e pedia carona ao irmão que está do lado para ler a revista. É isso? Essa questão dessa escola bíblica dominical, isso já se foi na nossa vida, sabe? E sabe por que nós erramos? Por falta de conhecimento das Escrituras. É por isso que nós erramos. Tem gente que quer ser forte, quer prosperar, mas a prosperidade só vem com o ensinamento da palavra. Se você não tiver a palavra em você, não há prosperidade. Aí você pensa, pastor, você está falando de dinheiro. Dinheiro, queridos, é algo que todos nós já temos. Então, só poucos têm, então poucos receberam isso. Graças a Deus que esses poucos vão se enriquecer, não é isso? E o restante vai continuar do jeito que está, se você acha que está bom para você. Então, vamos só aos visitantes, vamos esquecer a escola bíblica, né? Tem pessoas que nos visitam. Emanuele, perdão, tá, gente? Você que está nos visitando, você pode dizer assim, acho que não vou voltar mais não, porque esse pastor é meio maluco. Mas não sou não, eles sabem quem eu sou. Quem nos visita é Emanuele, pode ficar de pé, Emanuele? Emanuele e Manu, né? Então, chamam de Manu também, Emanuele? Graças a Deus. Tem uma Manu aqui também, que também é Emanuele. Tainá, quem é Tainá? Tainá, é você? Te chamam de Tai? Também te chamam de Tai, né? Fica de pé, Manu e Tai. Amém, né? E também tem uma Márcia. Cadê a Márcia? Te chamam de Marcinha? Também, chamam minha esposa de Marcinha também, o nome dela é Márcia. A Célia eu não sei. Célia, como é que é? Hein? Aí eu não sei. Como é que chamou a senhora, eu não sei, né? E tem o Roger. Cadê o Roger? Te chamam de Rô? Não, te chamam de Rô não, né? Amém. É isso. Obrigado pela família estar aqui presente. Queria que a igreja desse um aplauso a Jesus pela vida de todos vocês. Deus abençoe, pode sentar, por gentileza, É isso aí, vamos lá. Tem alguns aniversariantes do mês que querem oração, André Amorim e a Raquel, está aí? Hein? Não? Estão só em espírito? Estão em verdade também, né? Raquel e Andréia. Tem mais alguém que faz aniversário, deseja uma oração? Eu sei que tem, né? A gente vê na internet algumas pessoas, mas só que as pessoas não se manifestam, né? Esse aqui é o único Ricardo rico que eu conheço na minha vida, é esse aqui. Eu fiz sexta-feira. Fez sexta-feira? O único Ricardo rico. O nome dele é Ricardo Soares de Souza. E rico é o quê? Vulgo rico, apelido. É isso aí, vamos orar. Tem mais alguém que deseja uma oração pelo seu aniversário? Não? Amém. Então, estenda as mãos aqui para frente. Se junte aos bons, por favor. Estenda as mãos aqui para frente. Pai, obrigado pela vida do teu filho Ricardo, pela vida das tuas filhas que se encontram aqui, que completam mais um ano de vida. Obrigado, Senhor. Aí há uma nova estrada que está se abrindo, novas cortinas estão se abrindo para os teus filhos, que essa estrada seja uma estrada promissora, uma estrada de bênção, uma estrada de realeza, que eles possam entender e ver que o poder de Deus, do Espírito Santo, já está sobre a vida deles, e todas as outras coisas serão acrescentadas, porque eles têm buscado o teu reino, e estão aqui neste altar, neste dia, neste tempo, te dando graça pela vida. Obrigado, eu oro e os abençoo em nome de Jesus Cristo de Nazaré,
O povo de Deus diga amém e dê um aplauso a Jesus. Deus abençoe. 6.0, não espada não. Já? Só essa que faz, né? Amém. Meu presente está lá até hoje, né, doutora Raquel? Brincadeira não. Essa aqui é a minha dentista, né? Ela que me arrebenta todo. Dói pra caramba, dói nada, né? Tem a mão simpática pra caramba. Mão boa demais, né? Amém. Oração pelo aniversário de casamento, André e Denise. Cadê você, André? Cadê você, Denise? Está em cima? Hoje eu não acendi a luz aí de cima, né? E eles gostam de ficar em cima. Estão descendo já ou estão embaixo? Ah, estão descendo. Está vendo como é que eu sei onde os membros ficam? Vocês pensam que eu não sei onde vocês andam? Vocês estão por fora, né? Só não sou vampiro brasileiro, pinchar uma maldição em cima de você. Quem tem perna anda onde quiser, não é verdade? Quem tem boca fala o que quer. Quem tem mão mexa do jeito que você quiser. A vida tua, o problema é seu, amém? É ou não é? Você faça da tua vida aquilo que você bem entender. Vamos orar? Mas eu sei que vocês ficam lá em cima, sabia? É por isso que eu disse isso, né? Quantos anos de casado? 12 anos? Rapaz... 12 tribos de Israel, né? Oi? E 21? 21 anos juntos? Que bênção, hein? Oi? Pode? 20? Coisa legal, hein? Gostei disso aí. 21 anos também, rapaz? Quarta-feira, que coisa legal. Que bênção de Deus, hein? Casamento, eu amo o casamento, sabia? Isso é a igreja da família, gente. Sabe? A igreja da família é uma coisa muito importante quando você luta pela família, quando você luta pelo casamento, sabe? Quando você luta por uma vida decente debaixo da presença de Deus. Essa é a igreja da família, é nesse lugar que você está. Se você puder impor as mãos aqui na frente, eu quero orar pelos dois casais. Nosso Deus e nosso Pai, eu te dou graça pela vida dos teus filhos que estão aqui na frente, que estão celebrando hoje, ó Pai, aqui nesta igreja, em gratidão a Ti pelo matrimônio. Matrimônio é algo muito especial, Pai. Ó Pai, nos trata, ó Pai, desta forma, cuida da nossa família. A nossa família é Tua, Senhor. Ó Pai, o matrimônio dos Teus filhos, ó Pai, está em Tuas mãos. Que Tu possa conduzir os Teus filhos, ó Pai, no caminho que se deve andar. Que a Tua bênção esteja sobre a vida deles. Nesta noite, como amigo, colega, ó Pai de caminhada, eu quero abençoar a vida desses dois casais. Declaro a bênção do Senhor sobre a vida deles, sobre o matrimônio deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E toda a igreja diga amém. Vamos aplaudir Jesus. De longe, né? Poxa, esses vêm de longe para assistir culto aqui na igreja. Fico feliz, né? De saber o carinho que tem pela gente. Eu ia falar uma besteira aqui, mas deixa para outro dia. Né? Não para eles, para outras pessoas. Mas deixa para um dia mais caloroso com a gente, né? Com a nossa igreja, com os membros, a gente pode brigar bastante. Amém, queridos? Vamos fazer o nosso ofertório? Eu quero agradecer a Deus.
gostaria que os pais trouxessem a criança aqui. Eu pedi o diploma, ainda não chegou, cadê? Hein? Está vindo? Está lá na minha mesa, assinado, bonitinho, direitinho. Tudo de boa. É, né? Deve ser a escada que está apertada. Você vai entender a pessoa que vai trazer aqui o diploma. Entendeu? Ah, você entendeu, né? Precisa emagrecer um bocado, né? Eu mandei uma foto dele quando ele ficou noivo para ele, sabe? É bom. Eu tomei 3 meses de corticoide. Sabe quantos quilos eu aumentei? Chuta aí. Quantos quilos? 10. Está amarrado em nome de Cristo. 1,5 kg. Já perdi meio quilo. Isso é bênção de Deus, não é? Deus é bom até na nossa saúde, não é verdade? A gente toma corticoide, a corticoide não cria efeito, não entra água no nosso organismo. Está vendo como é que Deus é fiel? Fiel é desse jeito, Deus é bom demais, não é? Maravilha. Vamos ficar de pé, por gentileza? Amém. Vamos apresentar o Oliver, não é isso? Eu perguntei para ela o significado do nome, porque eu ainda não vi, né? Oliver. Aí eu estou perguntando. Hoje mesmo eu vou ver o significado do nome lá no meu livro dos nomes, Oliver. Amém? Amém mesmo? Um diácono para me ajudar aqui, cadê? Não tem diácono nessa igreja, não? Deve estar voando por aí. Tem mesmo não, gente. Senhor amado, como pastor da Igreja de Nova Vida, ligado ao Conselho de Ministros das Igrejas de Nova Vida do Brasil, eu apresento o Oliver no teu altar, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e todos digam amém. Vamos aplaudir Jesus. Oi? Amém. Pode sentar, Deus abençoe a vida dos irmãos. Cadê meu microfone, por favor? Entregue aqui. Foi a pilha que acabou? Foi a pilha? Eu que esqueci, né, de dar uma olhada. Amém. Queridos, você ficou de pé, mas eu vou te incomodar mais uma vez para você ficar de pé. Não é isso? Isso é bom que você vai perder algumas gordurinhas, não é isso? Né? Senta, levanta, você perde algumas gordurinhas, não é verdade? Isso é bom demais, não é isso? Eu sempre gosto de surpresas, e eu disse, eu não vou anunciar o Gustavo, não é isso? Não vou anunciar, não vou fazer um banner, eu gosto de surpresa. Hoje o Gustavo vai pregar para a gente. Teve pessoas que disseram para mim, pastor, tu disse que ele ia voltar no terceiro domingo, será que ele vai voltar mesmo? Eu falei, nem sei.
mas ele está aqui. Você pode aplaudir a Deus pela vida do Gustavo. Vem cá, meu filho. Mais forte. Isso já anda há um bom tempo e vai andar o mundo todo para a glória de Deus. Estenda as mãos, Pai, em nome de Jesus. Gustavo está em teu altar. Mais uma vez, tu usa o teu filho aqui neste lugar, Senhor amado. Que ele seja a tua boca para nos abençoar neste momento. Nós abençoamos a vida do Gustavo em nome de Jesus e todos digam amém. Pode se sentar, meus queridos. Queridos, recebam todos a paz do Senhor, amém? Prazer, tá bom? Uma alegria muito grande estar aqui essa noite, mais uma vez. Deus abençoe a todos, tá bom? O pastor Ney, né? Já se tornou um paizão para mim, toda a sua casa, sua esposa. Obrigado, tá, pastor? Eu lhe amo. A todo o corpo de obreiros, Deus abençoe a todos, tá bom? Eu tenho um texto para compartilhar com todos. Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Queridos, eu trouxe um mistério lá embaixo, quando acabar o culto, né? Eu falei com o pastor Ney, quando eu estava vindo. Eu estou com um projeto lá na igreja que envolve não só a minha igreja, mas também alguns amigos meus próximos, que todo final do ano nós fazemos isso, tá bom? Ajudar o próximo, né? A gente sabe que teve a pandemia, muitas coisas aconteceram, e infelizmente, final do ano, eu confesso que graças a Deus, Deus não tem deixado faltar nada, tem cuidado muito, não só da minha casa, mas de muitos que estão aqui essa noite, né? E só que tem gente que, infelizmente, enquanto a gente está comendo aquela ceia maravilhosa, tem gente que não tem o que comer, né? E eu trouxe umas cocadas gourmet. Você pode ficar despreocupado que você vai comer, não vai engordar, tá bom? Quem tem diabetes pode comer tranquilo, que também não vai subir o mistério, tá? Está lá embaixo. Gustavo, quais são os sabores? Ninho com Nutella, ninho com leite condensado, chocochel, chocolate com Nutella. Você vai passar lá embaixo, você vai dar lugar. Eu só trouxe apenas 4 caixas. Esse dinheiro vai para esse projeto, para final do ano. Se você puder, nos ajude. Tá bom? Lucas capítulo 5, quem achou, diga eu vou para o céu. E acontecendo que Jesus estava indo ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu-lhe para que se afastasse um pouco da praia. E assentando do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve ao barco para o lugar mais fundo do lago. Então lançai as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaria as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe e a rede deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante serás pescador de homens.
E, arrastando eles o barco para a praia, deixaram tudo e o seguiram. E vocês dizem graças a Deus. Queridos, eu tenho por fé, acredito que todos que estão aqui já ouviram acerca desse texto, né? Para mim, Jesus foi um camarada que, de fato, tinha diversas estratégias para poder salvar alguém, para curar, para libertar. E quando eu olho para esse texto, eu fico muito admirado quando Jesus quer alcançar a vida de alguém. Ele não assusta, porque ele também sabe lidar com as pessoas. Eu costumo dizer isso. Nós devemos primeiro observar as coisas para depois nós tomarmos qualquer tipo de atitude. E eu olhando para esse texto aqui, eu vejo Jesus primeiro observando, analisando, para depois ir de encontro ao propósito que ele tinha. Se nós pararmos para analisar Jesus no seu ministério, ele começa de uma forma espetacular, porém ele sabe que ele não poderia cumprir esse propósito sozinho, apesar de Deus ter enviado o seu Filho único. Porém ele sabia que o seu ministério não terminava nele, mas iria se continuar. Então como é que ele começa, Gustavo? Ele vai começar a procurar homens como a gente, cheio de defeito, oscilante, uns bem da cabeça, outros mal da cabeça, pessoas normais. Até porque perfeito mesmo, só Deus. Então, o que está acontecendo aqui na Bíblia são pessoas totalmente que, se fosse eu, escolheria os melhores. A verdade, nós seres humanos, né? A gente não quer andar com pessoas defeituosas do nosso lado. Pelo contrário. O que a gente quer são pessoas boas, pessoas maravilhosas, que dão excelentes resultados. Só que quem Jesus vai chamar não dá resultado direito. Pelo contrário, só atrapalha o ministério. Mas ele, com toda a paciência, ele sabe que o início é sempre complicado. Ainda mais quem começa a andar com Jesus e vendo que de fato não merece. Mas pelo fato de ele ter chamado, ele garante. A Bíblia vai dizer que Jesus vai ter a missão, vai chamar 12 discípulos, apesar de que a maioria dos 12, dentre eles, a maioria era do Mar da Galileia, né? Acho que, se eu não me falha a memória, é só Judas que não é. E o cenário que me chama aqui muita atenção é de um homem, por nome Pedro. Eu confesso que a maioria das vezes eu já me deparei muito como Pedro. Um pouco nervoso, ranzizo, né? Meio agitado. Até meu apelido lá na igreja se tornou Pedro, né? Esse dia lá na igreja, pastor Ney. Eu estava na portaria servindo lá. Aí o pastor foi pregar e ele pediu para passar uma revista lá embaixo, né? Na hora da mensagem, um momento ofertório que sempre acontece. Aqui não, só lá na igreja. O pessoal desce, bebe água, conversa, bate papo, quer ir na cantina, come, né? Aí eu fui. Muita ética, né? Daquele jeito, com a espada na bainha. Gente, vocês estão de brincadeira, né? Aí o irmão falou, rapaz, tu é igualzinho a Pedro. Eu falei assim, varão, tem coisas que a gente vê que a gente fica meio, né? Mas o espírito tem que ser forte na gente. Se depender, a gente arranca umas orelhas de uns camaradas aí que é só Jesus. Mas deixa isso quieto. O propósito que Jesus está tendo aqui é muito fantástico. Se nós pararmos para analisar, Pedro está inserido dentre os discípulos. Só que Jesus já conhece, já sabe quem é Pedro. Pedro é um camarada que totalmente... Historiadores vão dizer que o povo tinha medo de Pedro ser forte, nervoso. Mas é esses que Jesus gosta. Jesus não pega
os perfeitos não, os imperfeitos mesmo. Está no texto que ele não vai em cima, primeiramente, de Pedro. Qual é a estratégia que Jesus vai usar, Gustavo? Capítulo anterior, depois você lê em casa. Está no texto que, no meio do seu ministério, da sua rota, ele vai se apresentar numa cidade e vão saber que a sogra de Pedro está enferma. Percebe que ele vai entrando aos poucos na vida de Pedro sem ele perceber. Onde é que Pedro está essa hora, Gustavo? Pescando. Gente, não está na sogra de Pedro. É a sogra de Pedro que está na casa de Pedro. Vai ter um alvoroço e vão dizer simplesmente para Jesus que a sogra de Pedro está enferma. Jesus espertamente diz: opa, já que eu não estou conseguindo chegar diretamente a Pedro, eu vou indo aos poucos deixando sinais para Pedro saber quem eu sou. Ele entra na casa de Pedro, está no texto que ele vai curar sua sogra. Dependendo da sogra, né? Fosse algumas aí, crente que está fazendo a oração do PL, né? Que oração é essa, Gustavo? Prepara e leva, Senhor. Mas Pedro não faz essa oração. Gustavo, qual a enfermidade? A febre. Essa febre aqui não é a febre de hoje em dia que nós temos. Essa aqui é comparada com uma febre amarela, um pouco mais grave, um pouco mais complicada. Ela está à beira da morte. Pedro está pescando. Mal sabia Pedro que Jesus já está entrando dentro da casa dele. Gente, para a sogra de Pedro, Jesus é um estranho. E é uma coisa bem de fato que acontece conosco. Pelo fato de nós estar precisando de um socorro, a gente acaba recebendo a ajuda de quem a gente menos conhece. Quer ver algo aqui? Se alguém da tua casa estiver passando mal, ao ponto de morrer, do nada passar um carro, você vai parar o carro, você não sabe nem o que está dentro do carro, mas você vai pedir socorro, porque você está precisando resolver o problema. Então você imagina, a sogra de Pedro não conhece Jesus, mas mal ela sabe que quem está entrando naquela casa ele é um camarada que pode mudar a história. Jesus entra na casa de Pedro, cura a sua sogra. Aí você imagina o boato que já está rolando. Jesus entrou na casa de Pedro, curou a sua sogra, e para onde que ele está indo agora, Gustavo? Para o Mar da Galileia. Está no texto que ele vai arrastar uma multidão. E essa multidão que arrasta, eu costumo dizer que existe 3 tipos de multidão. A primeira, a que vai atrás do milagre. Segunda, que vai ouvir Jesus. E a terceira, que vai para de fato ser salva. Já essa multidão aqui está querendo ouvir aquilo que Jesus está querendo ministrar. E vocês imaginam, a multidão que está acostumada a ir para o deserto ouvir João Batista ser chamado de raças de víbora, agora está tendo uma colher de chá. E colher de chá é essa, Gustavo? Indo para a beira da praia ouvir Jesus, tomando uma água de coco. Você imagine que mensagem maravilhosa. Jesus falando sem bater no povo, e o povo está tomando uma água de coco. Uma conjectura. Está no texto que Pedro está no mar pescando. Gustavo, quem é Pedro? Pedro é um camarada que, se fosse hoje, nos dias atuais, seria doutorado em pesca. Pensa no camarada que sabia de todas as técnicas para poder pescar. Entendia de mar, de vento, tempestade. Sabia quando era o dia da pesca, o momento que não era para pescar. Acostumado a usar as suas técnicas. Só que teve um dia que a sua técnica, a sua inteligência, o seu estudo não deu certo. Teve um dia que deu errado. E eu preciso falar isso aqui para alguém, não sei se eu prego para todos. Fica tranquilo que já vai esquentar. Eu não sei se eu prego para todos que estão aqui essa noite, mas eu preciso que vocês tenham um pouco de maturidade para entender essa fase. Nem sempre as coisas irão dar certo para você. Eu estou pregando para a gente aqui que você viveu um ano maravilhoso.
Para alguns foram até ruim, mas para você foi de excelência. E agora as coisas começaram a dar errado. E você precisa entender que fase ruim chega para todo mundo. Para pobre, rico, preto, branco, para todos. Agora, você precisa entender o que Jesus quer extrair de você nesse momento ruim. O que está acontecendo aqui, Pedro não está acostumado às coisas darem errado. Pelo contrário, só dá certo. Joga de um lado, dá pesca. Joga do outro, dá pesca. Joga na frente, dá peixe. Joga atrás, dá peixe. Pensa no camarada perito. Só que teve um dia que deu ruim. E justamente no dia que deu ruim, aonde que Jesus está? Você lembra que eu disse que Jesus entrou na sogra, foi na sogra, curou, entrou na casa de Pedro, curou. Agora, aonde que Jesus está indo? Na beira da praia. Você não percebe, não? Que Jesus está indo aos poucos em encontro de Pedro. Primeiro ele deixa o sinal na sua casa. E agora, Gustavo? Ele está deixando um sinal no seu trabalho. Na beira da praia. Jesus está começando a pregar para a multidão. Não sei qual é a mensagem. Não sei qual é o hino que foi louvado. Mas Jesus está pregando. Ensinando para a multidão. E quem é que está vindo de uma noite de frustração? Pedro. Sozinho? Não. Pedro, Tiago e João, seus sócios. Percebe que enquanto Jesus prega na beira da praia, os camaradas estão vindo murmurando. Talvez dentro do barco. Que noite fracassada. Só que tem um porém. Pedro está voltando do mar, sendo que ele vivia da pesca. Então, já que ele está vivendo da pesca e está voltando de uma noite de frustração, quem está em casa está esperando a providência. Está esperando a provisão. Se tem filho, os filhos estão esperando o que comer. Se a esposa está em casa, está esperando Pedro chegar com peixe para poder fazer a comida. Só que nesse dia não tem coisa boa. O que tem é notícia ruim. E olhe para cá. Tem dias que Deus é até bonzinho com a gente. É, bonzinho, Gustavo. É. Tem dias que Deus avisa que as coisas ruins vão acontecer. Mas tem dia que Deus não avisa. Gustavo, me prova na Bíblia que tem dias que Deus avisa e tem dias que Deus não avisa. Vamos lá. Tem dias que Deus não avisa. Você lembra de Jó? O camarada íntegro, reto e temente a Deus, se desviava do mal. É o próprio Deus que dá testemunho de Jó. Só que o Satanás, que adora estragar projetos, perturba tanto Jeová, vai lá e toca. Percebe que Deus não avisa que vai ter uma aprovação na vida de Jó. Deus só permite que aconteça. E a pergunta é, será que você está preparado para o dia ruim? Ou você só está acostumado com coisa boa? Eu fico um pouco chateado, pastor Ney. Pessoas que são muito mimadas no Evangelho. Nada contra, mas gosto muito das mensagens de prosperidade. Eu amo. Deus vai te honrar. Deus vai abrir. Esse é o ano que a tua casa vai ser salva. Deus vai estourar, vai bombar a tua empresa, tu vai contratar funcionário, as coisas vão aumentar, tu vai romper, vai viver a pasto verdejante, como está em Salmo 23. Só que a mensagem que eu tenho essa noite é, talvez Deus não vai abrir porta para você. A mensagem hoje, nessa noite, talvez Deus não vai te dar um carro do ano, não vai te dar a chave da casa própria. Talvez Deus hoje vai te dar uma oportunidade de você viver uma fase ruim. E a pergunta que não quer calar, está preparado para viver essa fase ruim? Ou você só está acostumado a viver coisa boa? Gustavo, eu só vivo coisa boa. Se prepare, que Deus vai permitir que noite de frustração chegue na sua vida. Nossa, Gustavo, eu queria receber uma palavra para poder voar desse banco. A palavra nessa noite é, dias ruins chegarão para você. Só que mesmo dias ruins chegando, da sua volta para casa, tem um camarada que está à beira da praia pregando.
Enquanto Pedro, Tiago e João estão dizendo, é o fim da nossa noite, para Jesus é um começo de uma nova trajetória. Eu queria que você virasse para essa pessoa que está do seu lado, por gentileza, mas eu queria que você gritasse com autoridade, porque eu já vou esquentar aqui, o carro que demora a esquentar, mas eu já vou me soltar. Eu queria que você virasse para esse crente que está do seu lado e fala, fique tranquilo. E isso pareceu que você falou fofoca, gente. Eu queria que você gritasse. Fala, fique tranquilo. Momento de frustração é permissão da parte de Deus. Fala, mas encontro com Deus, fala, está anotado na agenda dele. Nas suas noites de fracasso, você não terá encontro com homens da terra, mas você terá um encontro com Jesus de Nazaré. Eu não sei se eu prego para 2, se eu prego para 3, se eu prego para 1, mas a palavra nessa noite é, enquanto você está achando que é o ponto final, Deus está colocando uma vírgula dizendo, eu continuo escrevendo uma nova história para você. A volta é murmuração, mas Jesus está só na beira da praia esperando. Pode vir. Vem, porque eu já comecei a fazer o projeto na tua casa e você não tem nem noção do que está acontecendo. Uou. Você recebe palavra profética essa noite? Talvez você saiu de casa e deixou algumas coisas desorganizadas. Você saiu de casa e deixou as coisas desorganizadas, enfermidade, e está vindo de uma noite de frustração. Olha o problema que Pedro está enfrentando. Mas só mal sabe Pedro que Jesus já entrou na casa, já curou quem estava enfermo. É por isso que eu acredito, você recebeu, meu amigo, eu vou liberar só porque você deu um glória gostoso, porque me motivou. Tem gente que está num culto espiritual como esse e fica às vezes boiando numa palavra profética como essa. Enquanto você está aqui, tem coisas que estão sendo organizadas dentro da sua casa. Uma mão levantada é pouco, eu queria que você levantasse as duas, porque eu quero profetizar hoje. Enquanto você está aqui, eu acredito que Jesus de Nazaré pode começar a resolver pendências que ficaram dentro da sua casa. Gustavo, mas eu saí de casa, eu deixei marido atribulado. Enquanto está aqui, Jesus pode dar um encontro para ele agora. Gustavo, eu saí de casa, eu deixei parente enfermo dentro da cama, em cima de uma cama, eu vim liberar hoje. Jeová Rafá está entrando lá hoje e está dizendo, eu sou o Deus que pode trazer a cura. Enquanto tu está aqui, eu resolvo coisas que ficaram lá, mas eu também tenho um encontro com você aqui hoje. Eles chegam de uma frustração. E olhe para cá, e eu começo a pregar. Noite de frustração. Eles voltam. Jesus está pregando na beira da praia, ensinando para a multidão. Quando eles chegam na beira da praia, uma conjectura minha, imagine Jesus olhando para Pedro, Tiago e João murmurando. Murmura de lá e prega daqui. Prega daqui e murmura de lá. Tiago, que noite fracassante, camarada. Imagine João dizendo, rapaz, hoje a maré não está para peixe, não. E aí? Qual é o segredo? Rapaz, será que não estava o problema na rede, não? Será que não foi a isca que você colocou, não, meu amigo? Não. Porque não tem coisa melhor do que você viver fase boa, né? Na fase boa você faz coisas até que pode parecer dar errado, mas dá certo. Mas fase ruim, você pode fazer o melhor que for, que só dá negativo. A ferramenta é até certa, a isca é até certa, porém teve um dia ruim. Gente, não queira bater de frente com o dia ruim. Aceite a sua realidade, mas não se conforme com a mesma. Vou repetir. Aceite a sua realidade, porém não se conforme. Por que você está falando para eu não me conformar? Está no texto, eu só vou repetir. E se tiver uns crentes ligados para poder pegar essa palavra, pega, fica à vontade. O que está acontecendo aqui no texto, gente? Está na Bíblia. Eu não estou inventando. Eu só vou repetir o que você já sabe. Uma noite de frustração. Jesus pregando à beira da praia. O que eles vão fazer? Jogar a rede fora? Negativo. Jogar o barco fora? Também não.
O que eles vão fazer, Gustavo? Lavar a rede. Por que eles estão lavando a rede? Se tiver uns crentes para pegar essa palavra no alto, vai ficar lindo na filmagem. O que eles estão fazendo, Gustavo? Eu vou simplificar para ver se alguém entende. Deu ruim hoje, camarada. Vai largar essa rede, não? Não tem como. Lava hoje. Porque já que não deu certo hoje, tenta de novo. A irmã está pegando aqui, eu vou liberar com minhas autoridades. Vai jogar a rede fora? Não. Por quê? Porque já que não deu certo hoje, o dia ruim não me define, pelo contrário, eu sei. Então eu vou lavar. Por que, Gustavo? Eu não estou pregando aqui, pastor Ney, para os que jogam a rede fora. Eu estou pregando aqui para quem lava a rede. Por que, Gustavo? Quem larga a rede, essa hora está desviado. Quem larga a rede, uma hora está na barraca bebendo. Voltou para o baile funk, voltou para o pagode. Mas quem lava a rede está dizendo, hoje deu errado, mas amanhã. Nós não somos aqueles que recuam, pastor Ney. Nós somos aqueles que pegamos a palavra e nós alcançamos. Você pode aplaudir, mas glorificando a Deus, porque eu sou um pouquinho pentecostal. Do que você prefere? Anular os dias bons só porque você teve um dia ruim? Ou pegar essa fase ruim e dizer, hoje deu errado, mas amanhã? Então eu lavo. E o que está acontecendo? Jesus prega. Quando Jesus acaba de pregar para a multidão, a palavra de Jesus é, Pedro, afasta um pouco o teu barco da areia. Você não percebeu não, gente? Está no texto que Jesus vai entrar dentro do barco de Pedro. Vamos lá? Entrou na casa, resolveu o pendente. Foi no trabalho, na beira da praia, pregou para a multidão. E agora? Está dentro do barco. Sem Pedro entender, Jesus está se aproximando dele aos poucos. Você precisa entender que Jesus não corre atrás de ninguém. Esse negócio, não, porque Jesus não corre atrás de ninguém. Pelo contrário. Jesus espera as coisas ruins acontecer para ele se aproximar da gente. Porque ele sabe que no seu momento bom você não vai estar na igreja. Mas no momento ruim, percebe. Crente faz campanha como nunca fez na vida. É só o dia ruim chegar. Eu costumo dizer, eu falei para o meu pastor esses dias, vamos parar de fazer campanha da vitória. Bota a campanha do dia ruim para tu ver. Que não vai aparecer de crente na igreja. Por quê? Estamos acostumados a só viver fase boa. Mas na fase ruim é que nós precisamos mostrar o que Deus quer fazer da gente nesses momentos fracos. Ele ensina para a multidão, termina. Entra no barco de Pedro e começa a ensinar. Quando ele começa a ensinar para a multidão, percebe que Pedro desce e Jesus sobe. Era Jesus dizendo para Pedro, camarada, até hoje você só ficou em cima. E de tanto tu ficar em cima, o momento ruim chegou. Mas faz o seguinte, desce. Porque eu quero subir no teu barco. Porque o propósito com Deus é esse. O propósito nos faz subir, mas a chamada nos faz descer. Gustavo, me prova na Bíblia. Te provo. Zaqueu subiu, propósito para ver Jesus. Mas a chamada, desce. Que hoje me convém repousar na tua casa. Você precisa entender que a tua motivação é até boa, mas o propósito de Deus não é esse na tua vida. É até bom, a motivação está boa, mas esse não é o real propósito que Deus tem. Aí está no texto, que Jesus acaba de ensinar, e quando acaba de ensinar, gente, quem precisa de palavra profética é Pedro, que está numa noite de frustração, não é multidão. Quem precisa de palavra de vitória é Pedro. Mas Pedro não tem palavra de vitória. Imagine Pedro dizendo, quem está precisando sou eu. E tu ensina para a multidão? Era Jesus dizendo, segura a onda.
Até hoje você saiu muito como soberano. Agora deixa eu fazer a minha parte. Eu liberar uma palavra profética para alguém essa noite. E qual é a palavra que você tem para nós, Gustavo, essa noite é: Jesus vai fazer questão de chegar no momento mais de frustração da sua vida, só para mostrar que até hoje, por mais que Ele tenha te dado sabedoria, isso não é o suficiente na sua vida. O que é suficiente é o que Jesus vai fazer: entrar no teu barco. Pedro precisava de peixe, mas de fato a sua alma precisava era da presença de Jesus dentro do barco. Pedro estava acostumado demais a ter só peixe. Mas teve um dia que Jesus fez o mar ficar calado, não produzir peixe nenhum, só para mostrar para Pedro: você está precisando, está querendo muito peixe, hoje que você precisa da minha presença dentro do barco. Pessoas que estão acostumadas a ter coisas, mas a sua alma está ausente de fato o que precisa: a presença do Espírito. Do que adianta você ser repleto de coisas, mas o que a sua alma necessita é da presença dele? Foi o que Davi deixou bem claro para nós. Quando ele peca, ele vai dizer: Senhor, tira a coroa, tira a cajado, tira trono, tira a riqueza, mas a única coisa que o Senhor não pode retirar é o teu Espírito. Davi entende: o que me fez conquistar, matar Golias, me fez conquistar trono, me fez conquistar coroa, me fez conquistar reinado, mas o que me fez conquistar o teu Espírito foi ter o meu caráter em dia com o Senhor. Eu vim liberar uma palavra profética essa noite, meu filho. Deus talvez esse ano não vai te dar um carro, não vai te dar uma conta gorda, mas o que Jesus tem para nós hoje é a presença dele dentro do barco. Gustavo, mas eu vim aqui hoje doido para voar, pegar a chave. Hoje recebe a presença hoje no barco. Gustavo, hoje eu vim aqui receber porta de emprego, hoje não tem porta. Hoje que tem a presença de Jesus dentro do teu barco, recebe a presença dele hoje. Vira para esse crente que está do seu lado e fala: o que tu precisa é a presença. Mas Jesus gostou da atitude de Pedro. Por quê? Viu que teve uma noite de frustração, mas não largou a rede. Você precisa entender que além de Jesus ver a sua noite de frustração, ele observa suas atitudes na mesma que acontece. Não é só porque você teve uma noite de frustração que você vai abandonar aquilo que você não deve abandonar. Não é só porque você teve uma noite de frustração, um mês ruim, um ano ruim, que isso vai desqualificar toda a história que você tem com Deus. Eu estou pregando para a gente aqui que tem história. Eu estou pregando para a gente aqui que não caiu de paraquedas. Eu estou pregando para a gente aqui que se você der uma olhadinha para trás, a tua vida já foi melhor. Só que de uns meses para cá, as coisas não estão mais batendo. E a palavra nessa noite é: não larga não. Não abandona não. Tem um propósito de Deus estabelecido aí, porque tem algo maior que está por vir. Mas se você entender que esse processo ruim é só uma fase de aprendizado, dizendo: suporta mais um pouco. Suporta mais um pouco. Mas Gustavo, eu quero abandonar, eu quero largar. Não larga não. Essa ferramenta de frustração vai servir para Deus mostrar que Ele é soberano acima de todas as coisas. Aí olha a palavra de Pedro para Jesus: se fosse eu, gente, eu murmuro na hora. Como assim, Gustavo? Murmuro. Dizendo: quem é você? Gente, o que Jesus era? Carpinteiro. Como é que ele está mandando Pedro voltar? Isso aqui é lindo demais, gente. Percebe, pastor Ney, que Jesus não dá nenhum tempo de Pedro ser curado. Gente, acabaram de vir de uma noite de frustração. Se sou eu, mestre, calma aí, cara. Acabei de vir do mar. Da onde eu fui frustrado, onde me feriram. Tu tá mandando eu voltar. Gente. É simples. Mas para quem está na dor,
para quem está na angústia, para quem está com a carne doendo, para quem está com a alma ferida, a palavra nessa noite é: tu vai voltar no ambiente da frustração. Mas você não vai voltar debaixo da sua inteligência, tu vai voltar debaixo da palavra. Gustavo, qual é o poder que a palavra tem? Vamos lá? Isaías. A Bíblia vai dizer: assim como cai a chuva do céu e a neve, e para lá não torna, assim serão as palavras que saírem da minha boca. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. O teu momento de frustração hoje, Deus está entrando com a palavra dizendo: volta lá, porque onde você se frustrou, eu vou lhe dar dupla oh meu Pai do céu. Eu vou liberar, porque esse lado aqui está querendo receber com mais altar. Eu vou profetizar. No momento onde você se frustrou, no momento onde você se machucou, onde você mais teve a sua fragilidade, já tem gente chorando, eu vou liberar com mais autoridade, pastor Ney. No momento onde nós mais se frustramos, a irmã que levantou, eu vou profetizar de novo. No momento onde caímos, onde nós fraquejamos, vai ser onde Deus vai honrar com a sua palavra. Volta lá. Volta lá. Aonde é o fim para você, está sendo o início. Volta lá. Gustavo, eu estou ferido ainda. Volta lá. Com a mesma ferramenta, mesma ferramenta. Com a mesma pessoa, mesma pessoa. Ninguém mandou você fechar essa empresa? Volta lá, meu filho. Hoje você não está indo debaixo do teu intelecto, é debaixo da palavra. E a palavra dele, gente? Eu duvido. Uma coisa é você ir debaixo da minha palavra. Vai lá para o mar. Mas depois que Jesus fala, mas ele murmura, vai indagar. Ele vai dizer: Senhor, havendo trabalhado a noite toda. Jesus não pergunta o que acontece, ele vai desabafar. Normal, acontece. Só que Jesus não pergunta o que aconteceu. Jesus vai direto na ferida, aonde está machucando. Percebe que nem cicatrizou ainda. Nem respirou direito. Volta. Imagine Pedro, Tiago e João dizendo: rapaz, já que ele está mandando a gente voltar, vamos lá. Gente, quando Pedro volta, quando ele joga a rede, é tanto peixe, mas tanto peixe, que está no texto, que o barco quase se quebra. Gente, Jesus nunca, guarde isso, Jesus não tem dificuldade nenhuma de nos dar coisas, não tem dificuldade. Agora ele precisa saber se o teu coração está preso nisso. Eu vou repetir, Jesus não tem defeito nenhum, não tem problema nenhum, dificuldade alguma de nos dar coisa. Ele pode nos dar. Agora ele quer saber se o teu coração está preso nisso. Vamos lá para a Bíblia? Está no texto. Quando eles jogam a rede, é tanto peixe. Olha o que Jesus vai dizer. Compartilha. Vocês não queriam peixe? Se guardar, o barco quebra. E onde está o segredo? Em compartilhar. Vai doer, mas vai tratar. Segura aí, mas dá um glória para fingir que não é contigo. Essa questão de que eu paguei o preço, foi eu que estudei, foi eu que acordei cedo, estou num trabalho bom, ok, mas quem te deu inteligência? O segredo não é guardar para si, é compartilhar. Aonde está o segredo da multiplicação? E Jesus disse: compartilha. E quanto mais Jesus repartia o pão, e não acabava. Porque o segredo da abundância é você compartilhar. Quem retém, bate até nos mãos mirrados na hora da oferta, né? Quem retém, a Bíblia vai dizer, aquele que retém, filha, a alma empobrecerá. Mas aquele que compartilha, enriquecerá.
Então o segredo é compartilhar. Se não compartilhar, afunda. Então compartilha. Tem que chamar. Talvez quem está do lado tenha até peixe, mas dizendo, compartilha. Aí olha o que Jesus vai dizer para Pedro. Quando Pedro vê de fato quem é que está falando, a ficha dele cai. Quando a ficha dele cai, ele entende, rapaz, quem está falando para mim? Eu imagino talvez a multidão dizendo, rapaz, quem está falando para você aí, entrou na tua casa, curou a tua sogra, chegou no teu trabalho, pregou para a multidão, entrou no teu barco, pregou no teu barco, mandou você ir para o alto mar, jogou a rede, tu está com peixe, tu não sabe quem está aí não, Jesus de Nazaré. Percebeu não que aos poucos Jesus foi chegando na intimidade dele? Foi se aproximando. Quando menos esperou, ele reconhece. No que ele reconhece, está no texto que ele se ajoelha e vai dizer, Senhor, ausenta de mim que eu sou um pecador. É Pedro dizendo, eu não mereço. A ficha cai. Porque o valente só é valente quando o mais valente não chega. Porque quando o mais valente chega, o valentão se ajoelha. Pedro se ajoelha dizendo, Senhor, ausenta de mim que eu sou um pecador. Eu não mereço, não sou digno. Olha a palavra de Jesus para Pedro. De agora em diante, tu não serás mais pescador de peixe, mas será pescador de... Pescador de... Você recebe palavra profética? Recebe com autoridade? Eu vou liberar bem baixinho para você abalar a Vila Rosali. Você percebe que o que Pedro fazia era pescar o quê? Peixe. Então qual era a missão de Pedro? Pegar vivo e depois matar. Olha a palavra de Jesus. A partir de hoje em diante, tu não será pescador de homem, mas será pescador de almas. Não será pescador de peixe, mas será pescador de... Era Jesus dizendo, antes você pegava vivo e matava. Agora, tu vai pegar morto e vai dar. Você pode levantar uma das suas mãos que eu quero liberar uma palavra profética hoje. Deus não vai fazer você largar essa rede, pelo contrário, Deus só vai mudar o destino, porque o propósito é o mesmo. Antes você pegava vivo e matava, hoje você vai pegar morto para dar vida. Você precisa entender que essa noite de frustração, Deus está te dando ensinamento, dizendo, enquanto você está achando que é o fim, eu estou fazendo você entender que através dessa frustração, eu vou te dar um novo direcionamento, dizendo, volta lá, porque hoje eu vou fazer coisas maravilhosas. Eu queria que você desse um abraço nesse crente que está do seu lado e fala, Deus vai mudar o teu destino a partir de hoje. Mas eu queria que você falasse com autoridade, fala, Deus vai mudar o teu destino hoje. Fala, o seu momento de fracasso não anula a história que você tem com Deus, minha santa. Para de ficar chorando pelos cantos. Eu acho que Deus não está olhando para o meu problema. Está sim, meu filho. Ele olha para o teu problema hoje e diz, não é o fim, é uma nova história que se inicia. Você quer desistir por quê? Você quer parar por quê? Só porque você teve uma noite de fracasso? Pior não é você ter uma noite de fracasso. Pior é você ficar ouvindo coisas de gente. Larga isso. Se separa disso. Vai ficar sofrendo até quando? Só que eles não entendem que com Deus... Está na Bíblia, gente. Depois você lá em Mateus, bem-aventurado, não é os que estão sorrindo, é os que choram. Porque uma noite de choro pode até durar, mas a alegria. Aonde Pedro se frustrou, é Jesus dizendo, cara, eu vou mudar a tua história hoje. Aí Pedro entende. Aonde que Pedro entende, Gustavo? Eu não queria peixe, gente. Mas com quem ele bate de frente é melhor. E está no texto, e deixando tudo. Calma aí, gente. Não era peixe que o camarada queria? Para que ele vai deixar? Gente, é uma noite de frustração. Pedro queria peixe. Viviam disso. Tinha sócio. Só, olha o que Jesus vai fazer, gente. Jesus vai mostrar para Pedro que nem sempre coisas irão nos preencher por completo.
Gente, é pesca maravilhosa. É tanto peixe que quase ele rompia as redes. Por que vai deixar tudo? Imagina o povo dizendo, você vai largar isso aí, você vive disso. Só que Pedro está mostrando para nós, dizendo, cara, o peixe é até bom. O peixe é até maravilha. Mas quem está me chamando aí é maravilhoso. Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Peixe vai embora, mas ele continua permanecendo do meu lado. Era Pedro dizendo, camarada, os nossos olhos só estavam fincados nas coisas da terra, o que ele tem para nós. E Gustavo, como é que inicia a história assim de Pedro? Um dos maiores apóstolos da igreja primitiva. Você não percebe não? Que a noite de frustração de Pedro deu grandes ensinamentos para que quando chegasse lá na frente, a primeira pregação, 5.000 almas. Quem está sendo Pedro, Gustavo? Passando diretamente na porta formosa, paralítico, levanta e anda. Você precisa entender que a tua noite de frustração tem um propósito para lá na frente Deus começar a te honrar. Você está querendo largar essa rede e Deus está dizendo, eu quero te ensinar nesse momento ruim. Eu sempre aprendi isso com meu pai e com a minha mãe, que dia bom não ensina nada para a gente, que nos ensina são dias ruins. Era Jesus mostrando para Pedro, cara, o que eu vou fazer na tua vida não vai ser quando você estiver na bonança, pelo contrário, são nos desertos da vida que Deus mostra e se revela o seu poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Eu vim liberar essa noite, pastor Ney, aqui eu encerro, que nesses momentos de fragilidade, Deus vai te dar grandes ensinamentos. Se coloque sobre os pés. Eu estou pregando para a gente aqui que teve noite de frustração. E eu não estou pregando aqui para quem largou a rede. Quem largou a rede essa hora está em casa. Quem largou a rede essa hora já desistiu da caminhada, já se desviou. Para quem você está pregando hoje, Gustavo? Para quem está lavando a rede. Tem gente aqui, pastor Ney, que está segurando tanta rede, mas tanta rede, que tem gente que está lá dizendo, desiste disso, larga isso. Mas só você sabe o que você ouviu no pé da sua cama, o que Deus falou com você. De fato, o cenário que está à sua volta te dá toda a lição para você largar isso. Só que aquilo que você ouviu, ninguém mais ouviu. Teve segredos que Deus compartilhou com você que ninguém sabe. E você está quase largando essa rede. Você não largou porque você conseguiu chegar aqui hoje. Gustavo, mas eu larguei a rede. Confesso, largou mesmo? Gustavo, eu saí dos caminhos. Saiu mesmo. Gustavo, eu estou aqui, eu estou afastado do evangelho. Eu nunca aceitei a Jesus. Nunca. Eu costumo dizer lá na igreja que desviado não vem para a igreja. Se vem é porque sabe que por mais que esteja distante, entende que esse lugar aqui não se compara com outros. Gustavo, eu sou Pedro. Tu é Pedro? Sai do seu lugar, Pedrão. Hoje Jesus quer entrar dentro do teu barco para te ensinar que você não depende de si. Você não precisa de si. Gustavo, Jesus não depende de mim. Realmente não depende, mas Ele precisa. E olha para cá. Jesus não vai levantar outro. É você mesmo que Ele vai usar. Isso é bobeira nossa, dizendo, já que não quer fazer, Deus vai levantar outro. Deus não vai levantar ninguém. Deus vai te levantar de novo. Sai do seu lugar, Pedrão, que eu quero orar por você. Vem, Pedro. Vem, porque Deus tem uma história ainda para continuar na tua vida. Gustavo, mas eu vou chegar aí com a espada na bainha. Meu filho, 3 anos e meio, Jesus nunca mandou Pedro largar a espada na bainha. Pelo contrário, quando ele arranca a orelha do sumo sacerdote, do servo do sumo sacerdote, a palavra de Jesus é, guarda a espada, cara. Jesus não manda ele largar. Eu não estou mandando você largar esse pecado, esse vício. Eu estou mandando você vir a si mesmo. Vem com esse pecado.
Vem com esse vício. Gustavo, por quê? Está na Bíblia, gente. A primeira chamada que Jesus faz é: vinde como estás. Jesus não importa com o que você tem, o pecado que você cometeu. Ele está dizendo: vem assim mesmo. Vinde como estás. É o primeiro estágio da chamada. Agora, se quiser continuar seguindo, larga tudo isso e me segue. Sai, Pedrão, do seu lugar. Que Deus tem um encontro com você hoje no Mar da Galileia. Ele quer te ensinar coisas que Ele não ensinou para ninguém ainda. Sai do seu lugar. Eu tenho 2 pessoas aqui na frente. Só está faltando você. Eu tenho 3 pessoas. Só está faltando você. Pode cantar. Eu vou erguer a minha voz, eu vou clamar a Deus por si, que Ele virá me socorrer. Posso estar no deserto ou passando no vale, mesmo assim estou cego. Deus me guiará, não importa o que vejo, não importa o que eu fale, minha festa me dará, e quem não falhará. Bem baixinho. Gustavo, eu estou do lado de um amigo aqui, de uma amiga. Conduz ela até aqui na frente. Talvez as últimas forças que ela teve foi chegar até esse banco aí, mas ela não tem força para chegar aqui na frente. Conduz ela aqui. Faz igual aqueles 4 amigos do paralítico. Já que não tem como ele ir sozinho, vamos conduzir ele até Jesus. Você precisa entender que a intimidade com Deus às vezes não vai me gerar milagre, mas as atitudes sim. O que Jesus está precisando de você é de uma atitude. Jesus não vai fazer aquilo que você pode fazer. Ele está dizendo: dá o primeiro passo, que eu vou continuar a fazer aquilo que eu me responsabilizo fazer na sua vida. Sai, Pedrão, do seu lugar. Eu sei que nessas horas é uma batalha espiritual muito grande, porque o que o diabo quer é que você volte para casa com a mesma vida. Só que o mais valente está hoje aqui dizendo: só dá o primeiro passo. Eu sei que força você não tem nenhuma. Você está dizendo: só dá o primeiro passo, porque eu me garanto cuidar de você a partir de hoje em diante. Vem, Pedrão, que Deus conta com você ainda. Tem um povo que precisa ser liberto por conta da tua atitude. Deus conta com você ainda. Tecalamachuri micandarábia. Terreminante como Nuzianda. Tem mais gente vindo aqui. Se eu fosse você, eu glorificava Jesus, porque o céu está em festa, gente. Vem, Pedro, vem, moça, vem, homem. Deus conta com os fracassados mesmo, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e ele já está na casa. Estenda suas mãos para cá. Enquanto eu estiver orando, se você puder sair do seu lugar, vem, dá tempo ainda. Nosso Deus e nosso Pai, essas almas estão aqui na frente, Senhor. Ah, se elas soubessem do poder que pode começar a se aperfeiçoar a partir de hoje. Enquanto eu estou orando aqui, tem cadeia sendo quebrada no mundo espiritual. Será que a igreja pode ligar comigo aqui essa noite? Porque Jesus está fazendo coisas no mundo espiritual. Hoje quem está saindo derrotado é o diabo, porque o povo está saindo vitorioso. Pai, no nome de Jesus. Tem alma se rendendo aqui. Tem outra chegando aqui na frente.
Pai, no nome de Jesus, essas almas que estão aqui na frente, Deus, há um gozo na minha alma tão grande. Deus, por mais que o teu povo venha aqui buscar coisas maravilhosas da terra, mas o que nos preenche de fato é a tua presença. E não só recompensa para mim, mas para essa igreja. Tem almas aqui se rendendo, porque o Senhor vai começar a cuidar a partir de hoje em diante. Deus, eu quero profetizar na vida dos teus filhos que essa noite de frustração o Senhor está dando ensinamento para eles. Nós vamos voltar onde nós mais nos frustramos, para o Senhor começar a nos honrar, porque a tua palavra nos garante isso. Deus, eu quero profetizar sobre os teus filhos. Apaga o passado, escreve hoje uma nova história. Quebra as algemas dos pés, arranca as cadeias, as correntes, quebras os grilhões, Senhor, começa a rebater em retirada tudo aquilo que não provém da tua parte. Deus, eu quero profetizar hoje que os teus filhos vão voltar a dormir tranquilo. Eu quero profetizar que a partir de hoje em diante essa alma vai voltar a se alegrar novamente. Oh Deus, eu quero profetizar que hoje essa paz que excede todo entendimento, Senhor, tu vai levar as águas tranquilas, pasto verdejante. Eu quero profetizar hoje, Senhor. Repousa sobre o teu espírito, os teus filhos. Refaz a vida dos mesmos. Deus, enquanto eles voltarem para casa com um sorriso no rosto, alguém vai perguntar o que aconteceu. E eles vão abrir a boca dizendo: Jesus me visitou naquela casa. A minha alma voltou para Jesus. Pai, eu te entrego essa vida aos teus cuidados, tendo a certeza da vitória. Eu queria que você desse um abraço nessa pessoa que está do seu lado e fala: ainda não é o fim. Mas eu queria que você falasse com autoridade, fala: ainda não é o fim. Fala enquanto está pensando que é o fim, é o começo de uma nova história. Você pode aplaudir o Senhor acima da sua cabeça. Pastor Ney. Todavia me alegrarei. Quem esteve aqui pela manhã? Quem esteve aqui pela manhã? Precisa eu falar alguma coisa? Não. Quem esteve aqui pela manhã conhece o mistério. Amém, amados? Uma das coisas que me chama a atenção nesse texto também, Gustavo, é que os três poderiam conversar um com o outro. Quem é esse homem que estava dizendo que nós temos que voltar? Eu me lembrei de uma pessoa que chegou para mim e disse assim: Pedro poderia olhar os amigos e dizer assim: não, nós somos amigos, nós conhecemos uns aos outros. Teve uma pessoa que um dia chegou para mim e falou assim: eu não preciso de amigo, eu preciso de uma igreja, de um pastor, eu preciso de um Deus. Pedro disse para aqueles dois: vocês são amigos, mas eu vou ouvir a voz do Pai. E ele ouviu, e a bênção aconteceu na vida dele. Amém, amados? Amém? Tem vozes que tem que ser de Deus. Ouça a voz de Deus na sua vida hoje. Amém? Você vai ser bem sucedido em nome de Jesus. Não deixe de passar lá embaixo e ver as cocadas do Gustavo, que isso é um ministério lindo para ajudar outras pessoas no final do ano. Começa agora e vai até o final do ano. Quantas pessoas estão com a gente hoje? Sabe? Quantas?
Tem alguns nomes aí? Dá só um minuto da sua atenção. Tem alguns nomes. Deixa eu ler aqui. Laíse, Elaine, Júlia, Elisângela, Marcelo, Anderson, Larissa, Lia, Roberta, Maria, Valdirene, Giovânia, Duda, Tatiana, Fabiana, Vânia, Leilane e Eliane. Quantas pessoas? 44. Uma outra igreja está em casa. Eu agradeço o seu respeito, o seu amor pela nossa igreja, você que está em casa e você que está aqui no presencial. Saia cheio dessa graça de Deus na sua vida. Amém, amado? Tem coisas que não é muito doce não, são amargas. Amém? Ninguém gosta de tomar boldo. Gosta de tomar boldo? Ninguém, né? Mas há momentos que as coisas amargas têm que entrar dentro da gente para a gente ter alguns resultados. Amém, amados? Eu não preciso falar mais nada para vocês. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja nesta noite. Amém? Todavia me alegrarei. Diga ainda. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que o amor de Deus, a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, de uma forma rica. Aplausos a Ele. Deus te abençoe. Vá em paz, vá em paz. Deus abençoe. Gente, o nosso jejum de 21 dias vai até domingo, dia 26. Esqueci de avisar. O nosso jejum de 21 dias vai até domingo, dia 26. Nós vamos entregar aqui no nosso jejum domingo pela manhã. Não esqueça. Deus abençoe. Paz. Beijo no coração.